Bem, você pode aplaudir nessa hora? Amém. Eu tenho uma certa dificuldade, pode se assentar. Eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas dizem assim, uma salva de palmas para Jesus. Não, se não for para ele, vai ser para quem? A gente está na igreja adorando a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Não, vai ser para quem? Para mim? Então, às vezes explicar o básico é desnecessário. Nós somos muito temerosos, nós temos medo das coisas. Nós estamos aplaudindo, mas é Jesus. Não, cara pálida, é o Papa Francisco. Não é. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus e com o coração limpo, livre, leve, sem medo, né? Então, quando nós falamos em palmas, nós tratamos nessa perspectiva. Por isso que eu disse, uma salva de palmas. E não disse para Jesus, porque tudo é dele. O nosso corpo é para a glória dele. Eu não preciso ficar dando explicações de que tudo é para a glória dele. Já é mesmo, a minha vida é dele. A sua vida também é dele, amém? Então, quer você coma, quer você beba, quer você bata a palma, está sendo para o Senhor Jesus. Que bom. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Aos irmãos que nos acompanham pela internet, nosso boa noite, sejam muito bem-vindos à transmissão, né? Eu ia dizer a PIB, mas não é a PIB, é a transmissão da nossa comunidade, que tem abençoado muitas vidas em muitos lugares, inclusive muitos lugares do Brasil. Que bom, glória a Deus por isso. E nós vamos continuar falando sobre uma vida que vale a pena de ser vivida, uma vida que vale a pena viver. E como subtema dessa noite, nós vamos falar sobre toque às feridas. Uma vida que vale a pena é uma vida que toca nas feridas, é uma vida que estende a mão nas feridas. E como texto base da nossa conversa essa noite, eu convido você a abrir comigo em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versos de número 24 ao 29, vai ser projetado ali. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos dê a sua palavra nessa noite e que ela possa inspirar os nossos corações. Amém. Tomé, um discípulo conhecido, mas conhecido de uma perspectiva. É o chamado discípulo incrédulo, o apóstolo incrédulo, aquele que não creu, aquele que duvidou, aquele que tem dificuldades com a fé. Eu às vezes pareço um pouco Tomé. Mas eu quero convidar vocês a interpretarem esse texto das Sagradas Escrituras de uma outra perspectiva nessa noite. Nós aprendemos que Tomé é o discípulo incrédulo, nós aprendemos que não é necessário ver para crer, mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Legal, isso é ótimo, isso está certo. Mas eu tenho uma outra perspectiva a respeito dessa passagem que eu espero
assim como foi para mim, possa inspirar você também a uma vida que vale a pena de ser vivida. Repito o que tenho dito domingo após domingo, não estou aqui para ser um doutrinador a respeito da religião certa, da interpretação correta, da dogmática exegética das Sagradas Escrituras que leva ao sétimo céu, supremo, suprassumo da teologia brasileira, mundial, denominacional. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui simplesmente para apontar caminhos para vocês, para mim, para nós como comunidade, para que possamos levar uma vida que vale a pena de ser vivida, uma vida que seja inspiradora, uma vida que seja iluminada, uma vida que possa proporcionar lapsos ou momentos de refrigério nessa vida dolorida, dolorosa, sofrida de todos os seres humanos que estão espalhados sobre a face da terra. Já diria os pensadores da filosofia que felicidade são aqueles momentos, é o Clóvis de Barros que diz isso, felicidade são aqueles momentos que você desejaria que ele não acabasse jamais, e você vive ele tão intensamente porque você sabe que ele vai acabar. Porque a felicidade não é para a vida inteira, porque viver é sofrer, sofrer é viver, só que a vida não precisa ser um mar de sofrimento, ela pode ser bem vivida, ela pode ter bons momentos. Então, a minha tônica de caminhada cristã é abrir os seus olhos para que você não perca esses bons momentos que a vida te proporciona, esses lapsos da presença de Deus, esses momentos que a presença de Deus se manifesta a você e te dá refrigérios de como será na eternidade. Eu costumo dizer que a eternidade se assemelha àquele momento, sabe aquele momento que você tem mais feliz na sua vida? Você fala assim, o momento mais feliz da minha vida foi esse. Então, a eternidade vai ser isso para todo sempre. A eternidade é isso sem fim. Mas agora, não é. Nós já vivemos a vida eterna, só que ainda não. A teologia chama isso do já e ainda não de Deus. E dentro desse paradoxo, dentro desse mundo de sofrimento, de alegria, nesse mundo de solidão, de sofrimento, de fardo, de pesos, de dores, existe o mundo da poesia, existe o mundo da beleza, existe o mundo da leveza, existe o mundo da esperança. E trabalharmos com isso é uma síntese da vida que nós precisamos entender, meus irmãos, para a vida valer a pena. Tem uma síndrome chamada dentro da psiquiatria chamada borderline, síndrome de borderline. A síndrome de borderline é aquelas pessoas que, é aquele tipo de pessoas, são aquelas pessoas que não conseguem enxergar nada bom. Tudo é ruim. E os psiquiatras dizem que é um dos piores diagnósticos que pode se ter sobre uma pessoa com problemas psiquiátricos. É aquela pessoa que você fala assim, tudo bem, tudo bem, mas não tão bem. Tá tudo certo com você? Não, não tá nada certo. Não tem nada certo? Não, não tem nada certo. Nenhuma coisinha certa, não, tá tudo errado. São pessoas que não conseguem compreender a beleza da vida. E tem também os loucos, né? Tipo, tá tudo bem o tempo todo. Eu não consigo entender essas pessoas. Livre-se delas. Tá bem? Tô bem. Cara, mas você acabou de perder uma perna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus que eu perdi uma perna. Não, mano, não. Esse abobalhamento do povo de Deus que acontece muitas vezes, que tem que estar bem o tempo todo, que tem que sorrir o tempo todo, que se você não está feliz, você é do diabo, que se você está chorando, você está em pecado, que se você está passando por uma dificuldade, é que você está em pecado, é de uma imbecilidade sem tamanho. Porque viver é sofrer. A diferença é como lidar com isso. E eu vou propor um caminho para nós essa noite. É um caminho que me parece coerente com a caminhada cristã. É um caminho que me parece satisfatório, leve e coerente com o que Jesus de Nazaré deixou para que nós pudéssemos viver e viver bem, porque foi ele que falou sobre esse negócio de vida abundante, se eu não me engano. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em
abundância. Algumas traduções vai dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Vida plena, vida completa, na totalidade. E quando dizemos vida na totalidade, nós não estamos dizendo de uma vida abobalhada, nós estamos dizendo de uma vida que consegue compreender as facetas que ela tem para nós. E bem-vindo à realidade da vida. É sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre um caminho. E esse caminho se chama toque às feridas. Toque às feridas. Na contramão, ou numa outra perspectiva da interpretação que nós comumente aprendemos, quero trabalhar uma expectativa agostiniana aqui, Santo Agostinho. Então, espero que seja edificante para todos nós. Papa Magno Gregório disse uma coisa a respeito desse texto muito interessante. Ele diz assim: a incredulidade de Tomé nos foi mais útil do que a fé de todos os outros discípulos. Aí quando eu li essa frase, eu falei: esse Papa aqui acho que tomou vinho demais na hora de ministrar um negócio lá. Como assim? A incredulidade de Tomé nos foi mais útil do que a fé dos demais discípulos. Aí eu fui ver quem era esse cara. Esse cara era bom mesmo, porque, enfim, o cara falou um negócio. Esse fui ver. Papa Gregório Magno foi um dos pais fundadores da igreja e da reforma da igreja. Não ativamente como reforma protestante, mas ele foi um dos pilares para que a reforma acontecesse. Calvino vai dizer que ele foi o último dos bons papas. Acontecesse não, depois da reforma, querendo dizer. Ele foi um dos últimos bons papas, João Calvino vai dizer em suas institutas, as famosas institutas de Calvino. Eu falei também, quem é Calvino para dizer quem que é bom e quem que não é, né? Essa idolatria a Calvino também não sou muito fã, não. Mas eu achei legal esse negócio essa perspectiva dele. Eu falei, esse cara é bom. Eu falei, eu vou pensar sobre esse negócio aqui. A incredulidade de Tomé foi mais útil. Mas a perspectiva é muito legal. Tomé provavelmente não teve todas as suas dúvidas saradas. Mas, por causa da dúvida dele, ele foi capaz de tocar em Deus. A incredulidade de Tomé proporcionou a ele tocar em Deus. Toque aqui, Tomé. Toque aqui, Tomé. Toque nas minhas feridas. Toque o meu lado, Tomé. A incredulidade dele o permitiu tocar a Deus. Jesus ressurreto, corpo glorificado, plenamente Deus. Ele, Tomé, tocou. Lembro-me também agora do texto de Isaías 53, verso 5, que diz: por suas feridas somos sarados. Por suas feridas nós somos sarados. Um episódio interessante também que separei aqui para comentar sobre isso é o episódio com Martinho Lutero. Acho que eu já falei isso aqui em alguma das minhas mensagens. Martinho Lutero encontrava-se meio atrapalhado, aqueles momentos que você crê, mas não crê, que você está, mas não está, que você é, mas não é. Então, ele também passou por isso. E ele estava meio assim, meio acolá, tal, e Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele, e num lapso de momento ele falou assim: eu quero ver as marcas da cruz. Se é Jesus mesmo, deixe-me tocar nas marcas da cruz. Eu quero tocar. E na hora, o diabo se manifestou. Eu achei muito interessante isso. São as marcas da cruz, são as feridas. São as feridas que testificam que Deus é real. São as marcas e as cicatrizes que nos fazem entender que o cristianismo não é uma vã filosofia. O cristianismo ele é feito de experiências com Deus. E quais tipos de experiências? De feridas. Uma fé
Uma fé que não apresenta as feridas, uma fé que não trata as dores, uma fé que não fala de dores, uma fé que não apresenta cicatrizes, uma fé que não tem orgulho das suas cicatrizes, uma fé que não tem na sua história cicatriz, não pode ser levada a sério. Essa mensagem triunfalista, essa mensagem angelical, essa mensagem perfeccionista, essa mensagem de vitória, essa mensagem de machucado não, ferida não, derrota não, tristeza não. Desconfie, assim como Lutero desconfiou do Jesus que apareceu para ele. Pergunte sempre: mostre-me as marcas dos pregos na cruz. Aonde estão os pregos? Onde estão os pregos? Cadê as marcas? Então, esse tipo de fé que eu costumo ensinar ao pessoal que está chegando na igreja, já ensinei a igreja, essa fé da feira. O que é a fé da feira? Fé da feira é aquela fé que é a mesma fé, ela só é apresentada num mercado religioso, e cada um vende ela de uma maneira. Numa banca se vende ela falando mais alto e gritando, na outra banca se vende através de estudos bíblicos, na outra banca se vende através do dinheiro e prosperidade, mas é a mesma fé, é o mesmo tipo de fé, é o mesmo tipo de fé. O caminho que eu quero proporcionar a vocês como reflexão, examinem tudo que eu vou dizer nessa noite, absorvam, mas não engulam. Pensem, meditem, considerem, questionem, perguntem-se qual o sentido, por que está dizendo isso, qual é a coerência com os textos bíblicos, por quê? Porque é necessário uma fé que se pensa, se faz necessário uma fé que se reflita, se faz necessário uma fé que vai causar feridas em nós por abrirmos mão daquilo que nós fazíamos, uma fé que vai mexer aonde nós não queríamos mexer, uma fé que vai mexer no teu sagrado, lá no mais profundo que só Deus consegue. É por isso que a Sagrada Escritura diz que a palavra de Deus vai nas juntas e medulas. Permita-se isso essa noite. Permita-se esse toque. Permita-se ferir-se pela palavra de Deus. Tomás Halik, um frade que eu gosto muito da República Tcheca, diz assim: que uma fé sem feridas revela-se uma ilusão. Uma fé sem feridas revela-se uma ilusão. E para pensarmos algumas coisas, eu gostaria de trabalhar alguns pontos com vocês essa noite. O primeiro deles é: nós coisificamos Deus. Meus irmãos, se você está nos assistindo pela internet, nós coisificamos Deus. Nós temos tratado Deus como uma coisa. Que tipo de coisa é essa? Qualquer coisa que o seu coração, o meu coração quer que seja, menos Deus. Nós queremos que essa coisa funcione ao nosso favor. Nós queremos que essa coisa se mova ao nosso favor. Nós queremos que essa coisa faça aquilo que nós queremos o tempo todo, e é por isso que a angústia da religião e a angústia dos religiosos é descobrir a fórmula certa para fazer a coisa funcionar. Diga-me, pastor, diga-me o que eu tenho que fazer para Deus ouvir a minha oração. Diga-me, pastor, quais são as práticas certas, qual a teologia certa. Diga-me, pastor, para que tudo funcione, para que tudo dê certo para mim, para que Ele me livre dessa angústia, desse sofrimento. Qual é a fórmula, pastor? Eu digo: não tem. Mas como assim? Não tem. E o meu sofrimento? É problema seu. Me desculpe, é problema seu. Mas pastor, Deus não me ama. Ama sim. Mas e minha dor? Então é problema seu. Mas Ele não me ama. Ama sim, mas e minha dor? É problema seu. Por quê? Porque nós coisificamos. Nós queremos que essa coisa faça o que nós queremos que Ele faça. Nós temos dificuldade com o nosso caminho. Nós temos dificuldade com a nossa vida.
Nós temos dificuldade com uma palavra que não existe, mas eu gosto muito de citá-la, a inedibilidade da vida, os fatos inéditos, aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós não projetamos, aquilo que foge ao nosso controle. Nós temos dificuldade, nós tentamos colocar Deus dentro disso o tempo todo. Para quê? Porque nós conhecemos Deus, não é mesmo? Nós sabemos quem é Deus. E se você nasceu na igreja, cresceu na igreja e hoje está na igreja, você sabe qual é o Deus certo, não é? Não foi isso que você aprendeu? Deus é A mais B, C, que é igual a D. O conjunto de doutrinas certas, a interpretação correta, o movimento eclesiástico ou para-eclesiástico, teológico, religioso, correto, e faz com que eu tenha a fé certa, a fé pungente, a fé que Brennan Manning vai chamar a fé da Torre de Marfim, que quer nos colocar acima de tudo, acima de todos, inclusive das circunstâncias da vida. Então nós coisificamos Deus. E eu vou dizer para você, enquanto eu pensava nessas coisas, eu pensei assim, opa, eu sei de quem que o senhor está falando, eu sei de quem que eu estou pensando, eu estou falando daquelas igrejas que bagunçam o coreto, que fazem isso, que fazem aquilo, e de repente, muito de repente, uma voz veio da minha consciência e disse assim, nananina não é lá não é lá. Eu digo, como não? Isso aí que eu estou dizendo, que eu escrevi aqui, que eu pensei, que eu tive de experiência, quem coisifica Deus é aquele pessoal, aquelas igrejas, vocês sabem qual eu estou dizendo, você sabe, provavelmente você já visitou, provavelmente você já foi lá, pediu para o pastor orar para você, levou carteira de trabalho, roupa, não sei, ou já viu isso em algum lugar, não é? Aí, uma voz, a minha consciência disse, não, eu estou falando de você. Eu? Mas como assim? Sou um pastor batista. Estudei 4 anos, meu. Leio livros mensalmente. Não gosto de igreja, não gosto de religião, não gosto de pastor. Como eu sou bom. Não, eu rompi com isso. Não, para com isso aí, cara. Eu não. É com você mesmo. É com você que está sentado aqui. Nós coisificamos Deus. Nós queremos que Ele caiba nos nossos conceitos. Nós queremos que Ele resolva todos os nossos problemas o tempo todo. Pode examinar o seu coração e você vai concordar comigo. Nós oramos para Ele toda noite dizendo o que Ele tem que fazer com os nossos filhos. Senhor, guarda o meu filho, abençoa o meu filho, proteja meu filho. Faça isso com... Nós fazemos isso o tempo todo. Nós queremos ensinar Deus a cuidar dos nossos filhos. Nós queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer com as nossas vidas. Nós queremos dizer, nós queremos falar o tempo todo para que Ele caiba dentro do nosso entendimento. E quando essa coisa não funciona, quando isso deixa de funcionar segundo as nossas perspectivas, você diz assim para mim, essa igreja não é boa não, eu vou procurar outra. Aí você culpa o pastor é muito fraco, não tem poder, não tem unção. Estou aqui, dou dízimo, venho na igreja, não falta tudo bem, igual a minha vida não melhora. É isso. É exatamente isso. Vim aqui 4 domingos, fui fazer uma entrevista de emprego, fui reprovado. Que Deus é esse? É isso aí. É um Deus coisa que você criou dentro de você e que eu tenho criado dentro de mim, que é necessário morrer. E para Ele morrer, Ele vai causar feridas que você não está disposto ou disposta a enfrentar, a não ser que negue-se a si mesmo essa noite. Nós precisamos parar de coisificar Deus. E quando nós pararmos de coisificar Deus, nós vamos parar de negar as nossas feridas e vamos aprender a lidar com elas. Nós vamos aprender a lidar com as nossas feridas. Nós vamos aprender a olhar para elas e dizer, aqui está pegando, aqui o sapato está apertando. Aí você não vai mais achar culpados, não é o pastor, não é a igreja, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é o vizinho, não é a sogra, não é o cunhado ou a cunhada chata, não é o sobrinho pentelho, é você e Deus. Quando nós paramos de coisificar Deus, nós começamos a olhar o que temos feito de errado e olhamos para dentro de nós e começamos a ver quem nós somos de verdade. Irmãos,
existe um negócio chamado espelho. Espelho. E não é aquele espelho que você tem no seu quarto. É um espelho de Deus. E que experiência terrível encontrar esse espelho. Você está andando assim, ó, na boa. Você está assim, pô, sou fera, hein? Sensacional. Sou um baita crente. Ninguém se compara a mim. Daqui a pouco aparece um espelho dentro de você. Quem que é esse desgraçado? Aí você percebe que é um espelho. Sou eu. Sou eu. Aí ele fala assim, eu sou você. Você sou eu. Aí fala, não, eu não sou isso. Aí ele diz, você. Eu sou você. E se encarar é a pior das lutas que nós podemos enfrentar. E nós fugimos disso o tempo todo. Nós preferimos culpar as pessoas. Nós preferimos achar alguém. O famoso bode expiatório. O famoso bode. Quem tem sido o bode da sua vida? Quem tem sido, ou às vezes a cabra? Ou às vezes qualquer outra coisa. Quem tem sido? O espelho é necessário. E nessa noite Deus coloca um espelho diante de você. E poder se encarar. Poder analisar as suas feridas. E tocar nas suas feridas vai te fazer um bem danado. Pode tocar. Mexa nas feridas. Mexa. Porque quando você começa a se curar, você ajuda o mundo. Pessoas que não são curadas não são capazes de curar o mundo. Pessoas que não conseguem se entender não são capazes de entender ninguém. Pessoas que procuram bodes o tempo todo não é capaz de estender a mão a ninguém. Mestre Eckhart tem uma frase que eu gosto muito e ele diz assim: se te amas a ti mesmo, amas os outros do mesmo modo. Enquanto amares uma única pessoa menos do que a ti mesmo, não te conseguirá amar-te a ti mesmo. O amor ao próximo está condicionado intimamente a amar-se a si mesmo. E para amarmos a nós mesmos, nós precisamos nos encarar. E quando dizemos amarmos a nós mesmos, é cuidarmos de nós mesmos, é encararmos nós mesmos. Às vezes é não gostarmos de nós mesmos. Poder nos olharmos sem máscaras é muito importante. Se faz necessário. Olharmos a nós mesmos não significa estarmos bem com a gente mesmo, tá ok? Estou bem, estou em paz comigo mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes, se encontrar num mix de sentimentos. Eu vou contar uma experiência que eu sou especialista nisso, em brigar comigo mesmo. E às vezes eu penso algumas coisas assim, aí eu falo assim, não acredito que você está pensando isso. Aí eu tento justificar para mim mesmo o que eu estou pensando, mas aí eu mesmo me cobro. E eu mesmo dou duro em mim mesmo, entendeu? E eu ando tendo uma experiência muito legal, que eu estou lendo um livro do Eugene Peterson, que chama Redescobrindo a Vocação Espiritual de um Pastor. E quando eu entro em meus parafusos comigo mesmo, porque isso acontece toda semana, a Fabiana é testemunha disso, aí eu, do nada, eu vou lá ler meu livro, aí quando você, sabe quando você lê o livro, mas é o livro que está te lendo? Aí eu pergunto, esse cara aqui, ele tá me examinando como pastor da primeira igreja, certeza. E ele escreveu um livro há 30 anos atrás.
um pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Ele é o tradutor, ou o criador da Bíblia A Mensagem. Muito boa, muito legal essa versão. Só que não é fácil, porque você fica em crise, você não fica acomodado. É ruim, dá insônia, dá falta de apetite, dá um ruim por dentro, você fica mal. Só que como a gente tenta coisificar Deus o tempo todo, porque a gente acha que estar com Deus é estar bem o tempo todo, a gente evita esse tipo de exercício. Toque as feridas da sua alma. Examine-se a você mesmo. Você não é bom, você não é boa o suficiente. Nós não somos. Precisamos examinar a nós mesmos. E isso vai nos fazer um bem tremendo. Isso vai nos colocar numa outra perspectiva de relacionamento com Deus. Tomé tocou as feridas e provavelmente foi tocado nas suas feridas, porque ele tomou uma atravessada de Jesus, concordam comigo? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Ele não teve todas as suas dúvidas sanadas, mas encontrou-se com Deus e provavelmente encontrou-se consigo mesmo. Quando nós conseguimos olhar para nós mesmos, nós paramos de negar as nossas feridas, nós começamos a parar de negar as feridas do próximo. E é aqui que eu quero também chamar a sua atenção. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Nós lemos isso no domingo passado, não foi? Mas quando nós não amamos, nós negamos tudo isso. Porque nós não queremos tocar nas feridas. Nós não queremos mexer com feridas. Eu vou te contar uma experiência pastoral. Eu tenho aprendido a lidar com as minhas feridas para poder ajudar as pessoas a curarem as suas. Não significa que eu estou plenamente resolvido, mas eu estou disposto. Não é incomum encontrar pessoas que não conseguem se resolver consigo mesmos e por não conseguirem se resolver consigo mesmos, são incapazes de ajudar alguém. Isso é um ciclo de morte. Você se fecha em você mesmo. Você se fecha no seu mundo. Você não ajuda ninguém. Você não consegue se ajudar. Você se afunda em si mesmo. E não é num bom sentido. É num mau sentido. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor é paciente, não é em relação a você mesmo, é em relação aos outros. Não significa ser o bobo da corte, não significa ser aquela pessoa que todo mundo faz ninho na cabeça, todo mundo fala o que quer, xinga, humilha. Ai, que bom, não, eu sou piedoso, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Tananã. Né? O Lázaro lá, né? Eu sou de Jesus. Não, então não é isso. Mas é um amor que consegue influenciar, é um amor que é capaz de cuidar, é um amor que é capaz de se entregar, é um amor que já não olha mais a própria vida. Meus irmãos, é um amor que é capaz de tocar nas feridas, não só nas suas, mas na do próximo. Nas dores dos que sofrem. E o que menos o povo de Deus tem feito hoje é tocar nas feridas dos que sofrem. Nós preferimos rotular a ferida dos outros. Isso aí é falta de fé, isso aí é porque não dá dízimo, isso aí é porque está desviado, isso é porque não vem na igreja. Aí nós aconselhamos, vai na igreja, você vai ver como isso vai passar. Olha, você está orando?
Eu lembro uma vez que eu e a Fabiana passamos por uma situação e nós fomos buscar ajuda com o pastor e chegamos no gabinete dele, lembro-me até hoje, sentamos, ele olhou para ela e disse assim: ei, irmã, você ora? Ela falou assim: eu oro. Ela falou assim: mas deve estar orando pouco, porque... Aí como eu já estava meio capá virada, mas naquele dia eu tinha tomado remédio, estava tranquilo. Eu me fechei, simplesmente, não falei nada, claro, estava no gabinete do cara, não vou dar uma atravessada no cara lá, né? Jogando fora de casa, a gente respeita o time mandante, né? Mas nosso coração se fechou. Por quê? Porque ele não foi capaz de tocar nas nossas feridas, ele preferiu rotular, ele preferiu diagnosticar, ele preferiu não se compadecer, ele preferiu dizer um conjunto de remédios, ele preferiu fazer um mantra espiritual, religioso, convertido, neotestamentário, quando na realidade nós só precisávamos ser tocados, nós só precisávamos que alguém tocasse nas nossas feridas e dissesse: eu posso imaginar o quanto isso deve estar doendo para vocês. E nós como igreja temos sido assim, nós olhamos as feridas do mundo e tentamos rotular, tentamos imaginar o porquê isso está acontecendo. Nós preferimos dizer: é da vontade de Deus. As crianças estão morrendo na África, é da vontade de Deus. As crianças morrem lá na Síria, não, porque Deus tem um propósito nisso. Nós precisamos parar com essa mensagem fatalista. Desse Deus, desse Deus, me desculpem, desculpa isso eu te escandalizar, mas eu sou ateu. Desse Deus que usa a morte de crianças para trabalhar nos corações. Desse Deus que usa de guerras para falar aos corações, me desculpa aí, hein, meu irmão, me desculpa aí, hein, eu sou incrédulo. Eu prefiro crer no Deus que está lá com eles, eu prefiro crer no Deus que chora ao ver um corpo de um menino de 3 ou 2 anos, ou 1 ano e meio, como é que eu esqueci a idade daquele menino sírio que morreu lá na praia, aquela imagem chocou o mundo. Aí você vê os cristãos na internet dizendo: não buscam a Deus, não é mesmo? Querem viver. Nós somos incapazes de tocar na ferida de alguém. Nós temos, irmãos, buscado experiências com Deus no meio religioso. Nós queremos ter experiências com Deus subindo no monte, vendo foguinho, vendo fogo, lambuzando no óleo, fritando no óleo, subindo nas paredes, dando risada, erguendo a mão, abaixando a mão, fazendo zumba gospel, né, dançando e tal. Nós queremos ter experiências com Deus, desde que a gente não precisa se preocupar, porque, putz grila, aquela irmã com aqueles problemas dela me enche o picuá. Isso não é fé. Isso não é um caminho saudável. Lembre-se, eu estou apenas te dando uma perspectiva. Se te for coerente, entenda o que eu estou te dizendo essa noite. Nós queremos ter experiências com Deus, mas não queremos tocar nas feridas das pessoas. Nós queremos ter experiências com Deus, mas estamos pouco dispostos a ouvir o problema de um irmão, a socorrer um irmão. Eu lembro-me uma vez que eu ouvi do Ed Renekiewicz a seguinte expressão. Ele foi atender um casal que havia se agredido fisicamente e ele orou a Deus: Senhor, esse povo treta, esse povo quebra o pau, e eu que tenho que cuidar das feridas. E ele disse que orou ao Senhor. E o Senhor disse a ele: Ed, você me ama? Amo sim, Senhor. Ed, você me ama? Amo sim, Senhor. Ed, você me ama? Amo sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós somos assim. Nós somos assim.
Eu sou assim. Nós não queremos saber dos problemas das pessoas, a não ser que seja para que ela venha para a nossa igreja. A não ser que a gente comece a caminhar com uma pessoa interessado que ela venha frequentar o mesmo lugar que a gente frequenta. A não ser que a gente esteja armando uma emboscada para que no momento certo a gente faça o convite e a mão de Deus esteja puxando a orelha para que a pessoa venha. E aí a gente usa aquele versículo. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Só que eu não sei aonde ou qual Bíblia esse versículo está. Na dos cristãos que não é. É mentira. Vou repetir para você com alto bom som. É mentira. Essa história não vem pelo amor, vem pela dor. É mentira. Ok? Igual Jesus é o médico dos médicos. Não. Jesus é o Filho de Deus. Só. Como se fosse só, né? Só o Filho de Deus. Né? Nós não estamos, irmãos, dispostos a tocar nas feridas. Nós estamos buscando a nossa experiência com Deus nos meios religiosos. Quem sabe você, assim como eu, se cansou de buscar experiências com Deus no meio religioso. Eu quero mostrar um caminho para você essa noite. Toque as feridas. Se tem te faltado fé, toque as feridas. Se tem te faltado esperança, toque as feridas. As suas e as dos que estão à sua volta. Vocês conhecem pessoas machucadas? Vocês conhecem pessoas feridas? Vá até elas e toque nas feridas. Sinta a dor delas. O Senhor não vai nos cobrar pelas crianças que morrem de fome na África. Eu estou bem tranquilo quanto a isso, viu, irmãos? Ó, se eu chegar lá diante do trono, não sei como é que vai ser, mas se São Pedro estiver lá na portaria mesmo, como dizem, tal, e foi aquele rebuliço lá, tal, ó, sou o Renato lá, pastor da PIB de Botucatu, sei, então, aí se ele perguntar para mim, Renato, e o pessoal da China que se escondia e era massacrado, eu vou dizer assim, não sei não, senhor, não era problema meu, ué. Renato, e as crianças, hein, cara, que morreram lá em Auschwitz, lá pelo Hitler, tal. Não era problema meu não, senhor. Com muita tranquilidade, sem peso na consciência. E ele vai ver que eu estou respondendo certo. Mas agora, se ele disser assim, Renato, e as crianças que precisavam lá no projeto rural do Chaparral? Aí eu vou, então, senhor, sabe o que é? Então, é que não dava tempo, né? A vida corrida, sabe como é que é? Renato, e aquele irmão que precisou de você? E aquele irmão que te ligou? Então, senhor, eu estava preparando um sermão, né? Você sabe que nós tínhamos um culto importante no domingo, eu tinha que pregar bem, porque vai para a internet, está tendo muito acesso. O Senhor vai nos cobrar das pessoas que nós podemos tocar. E não queremos tocar, porque a gente não quer se envolver. Quer ter experiências com Deus, meu irmão, minha irmã? Está fraco na fé? Não fica de joelho no quarto, não. Não fica. Não vai adiantar muita coisa, eu garanto para você que eu já fiz isso. Não adianta ler a Bíblia de madrugada. Não adianta. Vai mudar nada. Você vai ficar com sono, vai trabalhar mal no outro dia, vai ficar mal-humorado, vai dar trabalho para o marido. Olha. Quer tocar a Deus? Quer ter experiências com Deus? Toque nas feridas de quem sofre. Caminhe com pessoas. Conheça pessoas. Deixe ser tocado nas suas feridas. E nesse relacionamento de feridas, nós vamos dizer como Tomé: Deus meu e meu Senhor. É porque vocês estão vendo que vocês creram? Sim!
Que bom! Nós precisamos tocar. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Me entenda, você não precisa ser formado em teologia para tocar nas feridas. Você não precisa ser formado em psicologia para tocar nas feridas. Você não precisa ser pastor para tocar nas feridas. Você não precisa estar bem, porque nós temos essa falsa impressão. A gente só pode fazer as coisas quem está bem. Não, não é. Faz quem quer. Aquele ditadozinho gospel vale aqui. Ele não escolhe os capacitados, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Capacita os escolhidos. Vamos aí. Não gosto muito de jargão, não. Você já me conhece, mas isso aí cabe bem. Não vamos se empolgar, hein, ok? Nos jargões. Esse aí cabe bem, então a gente usa. Né? Ele capacita, ele toca, ele inspira quando nós nos encontrarmos dispostos a tocar as feridas dos que sofrem. E eu quero concluir a reflexão dessa noite dizendo para você algumas coisas. Um princípio judeu, ou um ditado judeu, que diz assim, que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Na realidade, Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. O que significa isso, pastor? Significa que é o senso de humanidade. A dor do próximo é a minha dor. Eu não posso olhar para uma pessoa sofrendo e não me compadecer. Eu não posso olhar para um ser humano em estado de debilidade, em estado de fraqueza, em estado de desumanidade e não me compadecer dele. Eu não posso ser como o sacerdote no templo e nem como o levita do templo que encontraram aquele pobre homem caído à beira do caminho, que foi espancado, quase morto pelos ladrões. Precisou vir um bom samaritano para mostrar que ser humanidade é muito mais do que pertencer a uma religião, do que exercer ofícios religiosos, do que ter uma confissão de fé. Se parecer com Jesus é muito mais do que pertencer a uma igreja. Se parecer com Jesus é ser humano. É estar disposto a sentir as dores da humanidade. É estar disposto a tocar nas feridas. Aonde estão os que querem tocar nas feridas? A minha oração, meus irmãos, é que Deus encontre essas pessoas aqui. Pessoas que não estão tão preocupadas em passar um conjunto de dogmas e regras. Que tem seus dogmas, as suas regras, a sua igreja, glória a Deus por isso. Mas que são humanas acima de todas as coisas. Nós precisamos de uma fé que é capaz de respeitar a fé do outro. E que é capaz de tocar a fé do outro sem ofender. O que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos, ou não devemos, na realidade, nós não devemos nos preocupar somente com os que pertencem à nossa grade de fé. Ser humano não está condicionado à sua fé. Ser humano é condicionado pela sua ser-humanidade. Eu gosto quando aparece alguma pessoa aqui na igreja, e uma vez já aparecem umas 2 ou 3 aí, dizendo assim, quantas vezes eu preciso vir na igreja para conseguir uma consulta com o médico aqui no projeto de vocês? Me dá uma alegria e tristeza ao mesmo tempo.
Me dá tristeza porque esse cara não conhece a gente. E alegria em poder dizer, não precisa frequentar os cultos, basta marcar um horário e você será atendido com dignidade, com humanidade. E as pessoas se espantam. É porque nós não queremos barganhar a nossa fé. Nós não queremos, nós simplesmente queremos tocar nas feridas. E quando nós tocamos nas feridas, irmãos, algo que foge da nossa mente acontece. Algo que eu não sou capaz de explicar, teologia nenhuma é capaz de explicar, mas há um movimento chamado movimento do Espírito, que quem é tocado é ministrado, e quem toca também é ministrado. Mas o querer tocar parte da gente. Aonde estão os que estão dispostos a tocar? Aonde eles estão? Pergunta Deus. Ninguém é programado para ser feliz. Ninguém é programado para viver bem o tempo todo. Não se cobre por isso. E não cobre de ninguém isso. Ajude pessoas a entenderem um caminho da vida. E quando elas estiverem passando pelo vale da sombra da morte, seja você o socorro de Deus presente na hora da angústia. Se você, meu irmão, está passando pelo vale da sombra da morte nessa hora, saiba que nós queremos tocar na sua ferida e caminhar com você nesse momento. Não tem um conjunto de regras para te tirar do vale. Esse vale é seu, somente seu, mas você não está sozinho. Nós queremos estar com você. Queremos chorar com você. Queremos prantear com você. Nós queremos ser um com você. Saibam sempre de uma coisa: o mal não tem a última palavra. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de às vezes os projetos que nós temos na nossa mente e no nosso coração não se cumprirem, o mal não tem a última palavra. Mantenham viva a esperança. Mantenham vivo o vale a pena viver. E a vida vale a pena quando tocamos as feridas das pessoas. A vida vale a pena quando nós tocamos os corações das pessoas. A vida vale a pena quando nós nos permitimos ser tocados pelas pessoas. Isso é graça. Isso é favor. Isso é igreja. Quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Enquanto nós cantamos essa canção, você que desejar, faça essa canção como uma oração. Você que tem percebido que não tem tocado nas pessoas. Quem sabe você tem percebido que quão distante você está do sofrimento das pessoas. Você sabe quantas vezes você poderia ter ajudado alguém e não o fez. Muita calma nessa hora. Você pode recomeçar. Você pode ser alguém diferente a partir dessa noite. Você pode ser o socorro presente na hora da angústia para alguém. E o Espírito Santo vai te dar as palavras certas, a conduta certa, o ânimo certo, o momento certo. E às vezes não é nem palavras, é só um abraço. É um olhar, é um toque de mão. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida, te enchendo, te conduzindo, quebrando o seu coração, ministrando a você nessa hora. Essa é minha oração, por mim, por você, por todos nós. Amém. Cantemos.